Os amados irmãos da Igreja Batista Parque, Califórnia, graça e paz. Uma alegria estar aqui nesse momento para lhes dar os parabéns pelos 38 anos de organização dessa igreja. Trago um abraço carinhoso da Igreja Batista em Jabaraí, que ama os irmãos. É uma festa realmente comemorar 38 anos de organização, mas infelizmente nós não podemos nos reunir. Não posso estar pessoalmente com os irmãos. Mas ainda assim, essa palavra é como se nós estivéssemos juntos, bem perto do seu coração. Vamos pensar um pouquinho sobre a importância da igreja, o objetivo da igreja, para a gente tirar algumas lições da experiência de Jesus com os discípulos, porque a Bíblia nos ensina que Jesus estava um dia com os discípulos quando declarou assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus estava dizendo que ele haveria de edificar a sua igreja. Ou seja, a igreja é uma organização criada pelo próprio Senhor Jesus. Então ela pertence a ele. Logo, a igreja é do Senhor Jesus. Eu ouvi dizer de uma cidade do interior que havia uma igreja onde um fazendeiro era dono da igreja. É ele que mandava, ele que criava problema com o pastor para o pastor ir embora. Era uma igreja conhecida como a igreja do Senhor fulano de tal. Não é assim que deve ser. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Não pode pertencer a uma pessoa, a uma família ou nem mesmo a um certo pastor. A igreja é a igreja do Senhor Jesus. Veja que se isso é assim, logo a vontade do Senhor Jesus é que deve prevalecer na igreja. Nós devemos sempre estar preocupados em fazer a vontade dele. Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão ser meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus estava dizendo a eles que a questão de obedecer a sua vontade é que os identificava com ele. A igreja é do Senhor Jesus, então logo a vontade dele deve prevalecer. Há uma terceira coisa muito importante, que se a igreja dele, tudo que acontece na igreja deve ser para agradar a ele. Romanos capítulo 11, verso 36 diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O louvor, o culto, tudo deve ser feito com o desejo, com a intenção, com o planejamento de agradar ao Senhor Jesus. Já vi igrejas preocupadas demais em fazer um louvor que as pessoas gostassem. Agradar as pessoas não é mais importante do que agradar ao Senhor Jesus. Já vi pastores preocupados em não criar problemas melindrosos com algumas pessoas, porque as pessoas poderiam se afastar. Tinha que agradar essas pessoas. Tudo na igreja deve ter como preocupação, como prioridade, agradar ao Senhor Jesus. Assim deve ser a igreja. Mas sabe, quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus disse: olha, você é muito feliz, Jonas, Simão Bar Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa é, meus irmãos, a mensagem da igreja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Essa mensagem tem que ser proclamada, pregada sempre. Em Mateus 28, Jesus diz que devemos ir por todo mundo e fazer discípulos, ensinando a guardar as coisas que Ele nos tem mandado. Ele nos tem mandado fazer essas coisas como uma missão da igreja. A mensagem da igreja deve ser levada a todas as pessoas para que se tornem discípulos de Jesus. A igreja deve, com a sua mensagem, sempre causar um impacto na vida das pessoas. Vejam o que aconteceu em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam uma grande multidão ao redor deles e Pedro levantou e pregou. E quando Pedro pregou, as pessoas chegaram a ele e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? A mensagem causou um impacto tão grande, diz a Bíblia, que eles compungiram-se em seu coração. Atos 2:37. Eles queriam saber: o que fazemos agora? A mensagem impactou a vida deles e criou neles uma expectativa, uma necessidade de fazer alguma coisa em resposta a essa mensagem. A mensagem dessa igreja é uma mensagem que vai sempre causar efeito na vida das pessoas. Aqui tem que proclamar essa mensagem a todo mundo. Marcos 16 diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A igreja deve ter, então, como meta, como objetivo, pregar esse evangelho a todo mundo. Onde houver gente, a igreja deve ir pregar. Mas sabe que essa história toda nos faz pensar que a igreja é muito especial, ela é muito importante. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus e para ser vitoriosa. Uma igreja vitoriosa. Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é que as portas do inferno estariam avançando sobre a igreja, mas a igreja avançando sobre as portas do inferno, arrombando as portas do inferno. Lá em Judas 26, encontramos assim: salvai alguns arrebatando-os do fogo. Quando nós tiramos alguém das drogas, do alcoolismo, da violência, da maldade, nós estamos como que tirando do fogo. As pessoas estão indo para o inferno. Quando a igreja salva alguém desse mundo iníquo, a igreja está tirando do fogo. Deve ser essa a missão da igreja: arrebatar as pessoas do fogo do inferno através do evangelho. Jesus disse assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno.
O poder de Jesus está à disposição da igreja. A autoridade de Jesus está com a igreja para salvar as pessoas que estão indo para o inferno, para que elas possam voltar na direção do céu. Veja, Jesus disse assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Essa chave que Jesus tem é para usar quando nós pregamos, quando as pessoas se convertem e aceitam o Salvador Jesus Cristo. O que mais atrapalha as pessoas de estarem na igreja, de ficarem firmes, é o pecado. É o pecado que afasta as pessoas do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para vencer o pecado e a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 56, diz assim, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre a morte e sobre o pecado. A igreja tem a mensagem que leva perdão às pessoas. Vitória sobre o pecado e sobre a morte. Para que possam então dar graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser a nossa igreja. Assim deve ser a Igreja Batista Park, Califórnia. Uma igreja criada para ser vitoriosa. Assim deve ser a nossa atitude, a nossa postura diante do mundo. Essa igreja tem um dono. O Senhor Jesus. Essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja tem uma mensagem. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. A mensagem que tem que impactar as pessoas. Essa igreja tem o poder do Senhor Jesus para salvar alguns, salvar muitos, arrebatando-os do fogo. Que essa igreja, Igreja Batista Park, Califórnia, tome posse da bênção do Senhor e seja essa igreja vitoriosa. Recebam, meus irmãos, um abraço carinhoso em nome de Jesus.